Varões e varoas, bora reagir a pastora passando vergonha no podcast de César Cavalcante. Ela teve a coragem de dizer que Deus não condena. Assista o vídeo e após isso vamos analisar os textos lidos por ela. Diz que tem 3 textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são 3 textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenital para eu entender? Atos homogenitais. Então, o que você chama de ato homogenital? De 2 homens, de 2 mulheres. Sexo entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Da mesma maneira que se houver esse sexo heterossexual, heteronormativo para um culto pagão, também vai ser condenável. Da mesma maneira. Então, o desafio é, eu entendi. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultual. A prostituição cultual. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se você ver o contexto. Não, mostra o texto. Mostro. O contexto. Mostro o texto, agora mesmo. Aonde está o paganismo ali de religião? Vamos lá. Dentro do contexto de Levítico 18, ok? Se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não estou falando de um texto, pastor. Agora não é texto. Não, eu estou falando de um contexto. Então. Não, todo o tempo eu falei de contexto. Eu falei que a gente não pode. Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso. Tem então, 2 tipos de contexto. Pelo jeito você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto? Eu estou falando dos 2 contextos. Então apresenta ele no bojo do texto, em volta ali do texto. Pode ser para ler Levítico 18, para ler Levítico 20, que eu vou ter que ler todo o contexto, porque nesse contexto não só fala da questão relacionada a atos homogenitais, fala da prostituição cultual. Então tudo que está relacionado à prostituição cultual, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então agora é a difícil mostrar isso no texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual. Não tem texto nem contexto. Então o senhor você faz tem assim, uma interpretação de Levítico 18 dizendo o seguinte: aqui onde fala isso é por causa disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje é a gente pegar esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Quando o senhor fala assim, Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Eu disse que Deus não aceita a gente como a gente é. Não, que Deus recebe a gente como nós somos e nos leva. Exatamente. Entendeu? Então isso é óbvio, isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. É o mesmo de eu chegar pro senhor e falar assim: não, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade. Lana, o convite de Cristo pro discipulado é esse: negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Então o heterossexual também tem de refrear seus impulsos. Essa não é uma exigência imposta exclusivamente para o homossexual. Agora, em Romanos capítulo 1, como que vocês lidam com o texto de Romanos capítulo 1? Também há uma prostituição cultural aí? Totalmente. Paulo está falando da idolatria. Do início ao fim do capítulo 1 de Romanos, o contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Paulo está falando porque eles deixaram de adorar a Deus. Paulo está enfatizando isso. Eu acho que tem que ficar claro o seguinte, que a posição da minha colega de debate hoje, ela é uma posição, é uma compreensão pessoal. Ok, uma compreensão pessoal, tudo bem, você compreende isso. Agora, quando eu peço o texto, não, esse é o contexto. Tá bom, me mostra o contexto. Não tem contexto, porque você sabe que não tem contexto. Claro que eu sei que tem contexto. Então me dá o contexto. Tô aqui, posso ler Levítico 18? Tô esperando. Ok, Levítico capítulo 18, relações sexuais proibidas. Não tenha relações com a sua mãe, isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Ele começa com a lista de questões que são proibitivas. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha. Não tenha relações com a sua tia, e por aí vai. Não tenha relações com a sua nora, não tenha relações com sua cunhada, não tenha relações com sua filha. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Aí entra na idolatria. Olha só, tá falando da idolatria. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, depois da idolatria. Então o contexto me leva a entender
que o texto está apontando para uma questão cultual. Ele sai de relações e entra no texto anterior a prática da idolatria e dos cultos pagãos, falando especificamente de Moloque. Todo mundo que conhece o texto bíblico sabe que os mandamentos de Deus, eles não estão tabulados por tema. Não estão tabulados por tema. Então o tempo todo é assim. O tempo todo. Qualquer perícope de qualquer texto de mandamentos de Deus, eles vão sendo tabulados e o assunto vai sendo trocado. Não existe epígrafe. A epígrafe é uma criação nossa. A entrega dos meninos para Moloque é uma questão de queimar o filho no fogo e tal, tudo mais. Na sequência, ele volta a tratar de um assunto sexual. É só ler o texto. É a sua interpretação, eu também respeito. Não estou interpretando. É só ler o texto. Eu acabei de ler. Então lê o texto. Vou ler de novo. Pois não, vamos lá. O próximo texto. O texto que você Nenhum citou. pai deverá entregar o filho ou filha para servir o Deus Moloque, isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Pronto. Tá, mas e aí? Aí onde está o Moloque aí agora? Mas acabou de ser citado o Então, Moloque. mas o texto anterior, veja como não tem credibilidade para ser o contexto que você está chamando. Vou te explicar por quê. Mesmo estando dentro do contexto, não tem credibilidade. Vou te explicar por quê. Porque o texto, o versículo anterior, fala de um pai que entrega um filho para ser queimado no fogo. E o senhor Moloque. acha que o filho era só levado lá a ser entregue? Tinha todo um ritual pagão antes da criança ser morta. Mas não tem ritual sexual entre o pai e o filho. Nunca teve. Tá? Mas Quando havia- entrega para Moloque. Então Mas você havia pega vários rituais reis. sexuais entre os sacerdotes Não a Moloque. os que se oferecia. Não a Moloque. É só estudar o deus Moloque, Sim. que o deus Moloque, ele recebia, as crianças eram queimadas, o rito era esse. Sim. Não tinha ritual sexual. Para o Moloque, não. Outros têm. Existem deusas, por exemplo, Ishtar e tantas outras, que têm uma questão sexual. Mas não é o caso do deus Moloque. O próximo texto, então, nesse não tem nada sexual. Tem a questão de entregar o filho para ser queimado. No próximo texto, ele não fala de filho a ser queimado, não fala de Moloque e fala que um homem não pode deitar com outro homem. É só ler o texto. Mas Agora, ele está dentro de um contexto de ritual não pagão. está dentro de pastor. contexto de ritual pagão. Romanos 1:21. Mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos. Que são eles. Se parecem com seres humanos ou com pássaros ou com animais de quatro patas. Então, o senhor dizer para mim que nesse contexto não existe idolatria, o senhor está Idolatria, ele diz É que existe, autolatria, né? é autolatria, não é contexto pagão. Mas é um contexto pagão, porque Roma era uma cidade pagã. Deus é um Deus de diversidades, de pluralidade. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou dentre os homens e as mulheres seres com diversidade de orientação sexual. Deus criou o hétero, Deus criou o gay, Deus criou o bissexual. Lembrando, abrindo um parênteses aqui gigantesco para ninguém achar que a gente está promovendo a imoralidade, que o fato de alguém ser bissexual não significa que ele pode ficar com duas pessoas ao mesmo tempo. Ele vai ter que escolher uma das Ele vai ter duas. que parar de ser bi. Não, ele vai ter que escolher uma das duas pessoas para construir uma vida e uma família. Então, nesse momento ele parou de ser bi. Não para, porque ele é bissexual. Então ele consegue ter relações tanto Ele com vai o ter homem que, quanto com a mulher. ele vai ter que deixar Ele de só ser bi na precisa- conduta, certo? Por exemplo, você se casou com a primeira mulher com quem você se apaixonou? Então, Certamente que não. Então você escolheu alguém um dia. Então é normal, entendeu? Então, mas a partir desse momento que ele escolheu, Ele escolheu alguém. Ele não é bígamo. Ele é muito. de qualquer forma, você vai ter que renunciar, como ele mencionou aqui, você vai ter que deixar de ser bi. Pelo menos na conduta, você vai ter que deixar de ser bi, certo? Você só A vai partir poder... do momento que você casa, você tem que deixar de ser tudo. Você tem que ser só pra aquela pessoa com quem você se Não vou casou. dizer que você morreu, que é muito radical, Exato. né? eu vejo sinceridade na fala da Lana. Infelizmente, a sinceridade não salva. Quem salva é Jesus Cristo, na Bíblia. Uma pessoa sincera e enganada, Lana, está sinceramente enganada. E o texto das Escrituras é claro por demais. A partir do momento que tem um apóstolo de Cristo, ordenado por Cristo, dizendo que aquilo não pode ser feito, então Pastor, desesperadamente buscando a tal cura gay e a tal libertação gay, eu me casei com um homem. Eu tive 2 filhos, perdi o primeiro filho com aborto natural. Tive um segundo filho, buscando desesperadamente essa cura ou essa tal libertação.
me submetendo a uma relação heterossexual por acreditar que me impor aquilo mudaria a minha natureza, porque a minha natureza deveria ser heterossexual. Então, assim, o que nós precisamos fazer, e aqui eu tô falando, não é como uma pastora, é como uma alma. Como uma alma que recebe ali na igreja todos os dias pessoas desesperadas. Você acha honesto você dizer assim, ó, eu desesperadamente, eu tô te entendendo como alma, tá? Sim. Eu desesperadamente, buscando uma cura, me submeti a um casamento. Você foi obrigado a casar, Lana? Alguém pôs uma arma na sua cabeça? Alguém falou pra você assim, deixa eu vou concluir a pergunta. Alguém falou assim, ó, só tem um jeito de você se libertar. É casando. É tendo um relacionamento sexual, é transando com um homem, é gerando filho. Alguém te falou, porque se alguém falou isso pra você, esse cara estragou a tua vida, ele é herege. Quem te obrigou a fazer isso? Porque se você for obrigado, então eu mesma, então livre, vamos lá. vontade. Então não é honesto da sua parte, é honesto, desculpa sim, a sinceridade. Você diz assim, eu fui submetida. Não, você não foi submetida. Você quis. Às vezes você entendeu, lá no começo da sua vida cristã, você entendeu que falou, não, peraí, então como eu passo um homem ou uma mulher na rua, eu olho pra mulher. E eu sou crente agora, então eu não posso olhar pra mulher. Então beleza, então eu vou lá casar com um cara, porque eu acho, então você depositou sua esperança no casamento. Eu não acho honesto você falar assim, eu fui submetida, porque aí você é vítima. A Lana Ruder traz dois textos. Um em Levítico 18, a partir do versículo 19. Esse fala sobre não se deitar. Vocês entendem o que é isso, né? Versículo 19, não podia se deitar com mulher na menstruação. Versículo 20, não podia com uma mulher alheia. Olha que já existia talarico naquela época, hein? O varão já tava de olho na varoa dos outros, varão, misericórdia. Pense uma mulher formosa é aquela ali, hein? É Shalom, irmão. Shalom, brother. É bonita, mas é casada, viu? O marido dela é um cabra ciumento mesmo. É, ele é ciumento, mas eu não sou não, hein? Shalom. O versículo 21 tá claro que não deve se entregar o filho para Moloque para ser queimado. Em momento nenhum fala de relação durante o culto pagão. Já o versículo 22 não tem nada a ver com o versículo 21. Não existe contexto no Lana Ruder. É verdade. A Bíblia só fala, com varão não te deitarás. Só isso, Lana Ruder. E Romanos 1, a partir do versículo 18, fala sobre a indignação de Deus e a sua punição pela idolatria do homem. 25 diz, honraram e serviram a criatura mais do que o Criador. Agora atenção para o 26. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural. E os varões também, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Só nesses dois versículos Deus chama A de paixões infames, diz que eles se inflamaram e diz que estavam cometendo torpeza. Deus mostra como o erro, o pecado, a paixão infame da qual o homem foi entregue por causa da sua idolatria. Mas entenda, em momento algum Deus condena a prática só em culto pagão, e sim o simples ato de um homem ter deixado o uso natural da mulher já é condenado por Deus. E por fim, Lana Ruder passa vergonha ao trazer o seu relato de que, querendo ter uma cura, se casou com um homem e deu errado. Ela se casou porque quis. Ela poderia ter ficado, por exemplo, solteira. Veja o que diz Mateus 19, do 12 ao 13. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Eunucos eram pessoas que serviam a reis, mas para não serem um risco pro harém, eram castrados. Jesus cita eunucos de nascimento, talvez pessoas que nasceram sem o prometido lá, aquele negócio lá de baixo. Cita eunucos feitos pelos homens, esses eram castrados pelos reis, como eu falei antes. E eunucos que se fizeram eunucos pelo reino. Acho que Jesus estava falando de pessoas que deixaram de ter relações e se casaram para se dedicar à obra, como o apóstolo Paulo. Mas eu acho que aí cabe também que, por não sentir prazer em mulheres, mas também não querer desobedecer o mandamento de Deus, se deitando com homem, decidiram não se casar nem com mulher nem com homem. Mas enfim, a palavra de Deus é clara, negar a si mesmo. E isso é para todos, homens e mulheres. Mas é isso aí. Deixa sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deus abençoe os varões e as varoas. Até amanhã!